Bom dia a todos. No meu canal eu adotei esse princípio de não falar de política. Meu canal, quando eu decidi abri-lo, inaugurá-lo, foi para falar de teologia, falar de religião, falar de filosofia, interpretação bíblica, trazer os aspectos do dia a dia, da religião, do que ocorre no dia a dia, para dentro de uma interpretação realística, mas da vida em si, e principalmente interpretação bíblica, né? Aquilo que eu encontro, aquilo que eu entendo que seja a interpretação correta, ou que deva ser a interpretação correta. E me pauto sempre por isso, por esse viés, né? Não trazer nada de política, não ficar discutindo, misturando os assuntos. Se o canal é de teologia, ele deve falar de teologia. Se alguém quer abrir um canal, eu não concordo com pessoas que têm canal de teologia ou de religião e no meio falam de política. Acho que a pessoa deve dividir. Se quer falar de política, abra um canal e fale de política, porque não dá. Muitas pessoas não gostam disso e eu concordo com essas pessoas de não ficarem misturando as coisas. Então aqui o canal é de teologia. Agora, hoje, porém, devido a uma matéria que eu li aqui na internet, eu vou trazer esse assunto que, de certa forma, está ligado à política, porém misturando com a religião e com a Bíblia. Então, por essa matéria, eu vou trazer isso aqui hoje, porque trata-se de interpretação bíblica e nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou tentar ser o mais resumido possível, porque eu achei muito interessante essa matéria. Saiu no dia de ontem, no dia 3 de novembro, saiu uma matéria na Folha de São Paulo, né, e a matéria diz assim: Bispo Edir Macedo agora fala em perdoar Lula, eleito por vontade de Deus. E vontade de Deus está entre aspas na matéria. E, e ali ele fala que ele cita versículos da Bíblia, né? Porque quando a gente tenta acessar a matéria, se não for assinante, ela não, ela não abre. Mas a matéria está lá, cheguei a ler um trecho dela. O que acontece, gente? Vou fazer um comentário. Se nós verificarmos aí, é só você fazer uma busca na internet, no YouTube, você vai encontrar esses vídeos com muita facilidade. Você vai ver muitos líderes religiosos, como Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, apóstolo Renê Terra Nova, e eu não me recordo de ter visto vídeos de padres ou bispos aí nesse sentido, mas os líderes evangélicos, de forma geral, todos eles receberam o atual presidente nas suas denominações. Mas não quero te falar de política, vamos falar diretamente disso aqui. Você percebeu que muitos desses apoiaram, né, o atual presidente. E agora, com a vitória de Lula pelas urnas, e já reconhecido pelo atual presidente, já reconhecido, ou seja, a eleição já acabou, já está reconhecido, o governo de transição já vai ser feito e ponto final, não tem que se questionar, acabou. O que acontece? A matéria da Folha de São Paulo diz que Edir Macedo resolve dizer que tem que perdoar Lula, por quê? Porque nenhuma autoridade é constituída a não ser pela vontade de Deus. E aí eu fiquei pensando nisso, de onde ele tirou isso? Isso está em Romanos. Ele se baseou em Romanos, capítulo 13, versículo 1. Né, que em Romanos 13 ele fala assim, Romanos 13 diz assim, não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Quem fala isso é Paulo. Então o que eu queria trazer aqui é justamente isso. É o que eu venho falando, e vou falar muito ainda no meu canal sobre isso, que muitos líderes religiosos, pastores, professores de escola dominical e evangélicos de forma geral, eles usam a Bíblia num contexto conveniente. Quando lhe convém, eu aplico o contexto. Eles vão lá na igreja, na escola bíblica, aprendem que deve-se usar o contexto para se saber interpretar a Bíblia corretamente. Ok, tá certo, eu concordo. Mas quando eles vão
Quando o contexto não lhes é favorável, quando o contexto não lhes convém, eles não interpretam. Mas quando o contexto lhes é favorável, eles utilizam aquilo para poder dar base à sua autoridade, ao seu discurso, entendeu? Isso é errado. Eu vivo dizendo isso e vou continuar dizendo. Contexto conveniente, esse é o nome que se dá a muitas interpretações cristãs de pastores, de líderes religiosos de modo geral. Contexto conveniente. Quando lhes convém, eu trago para mim. Quando não me convém, eu rejeito. Esse é mais uma etapa, mais uma forma. O Bispo Macedo sempre apoiou o Bolsonaro. Sempre, nesses 4 anos. Aí agora, porque Lula foi aceito como venceu a eleição como presidente, agora não. Agora está escrito na Bíblia que nós devemos perdoar, Jesus mandou perdoar. As autoridades que foram ordenadas por Deus. Entende o contexto conveniente? 4 anos massacrando, 4 anos massacrando, falando besteira, condenando, e agora não. Mudou. Discurso conveniente. Entendeu? Aí, outra coisa que aconteceu também foi um vídeo, que tem um vídeo na internet, eu não vou citar muito assim diretamente, mas se vocês procuram lá o vídeo. Pastor Silas Malafaia recebe o presidente no culto, recebe o governador do Rio, recebe o senador e o presidente atual. Eles estão no púlpito e aí, no final do culto, ele vai e fala, gente, eu quero fazer uma citação de um versículo aqui. Ele faz até uma brincadeira com o povo lá na igreja. Deixa eu fazer uma citação de um versículo aqui. E aí ele lê o seguinte versículo. Juízes capítulo 10, versículo 3. E depois dele se levantou Jair, o gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Aí todo mundo riu, todo mundo... O presidente também riu. Aí você vê, é mais um exemplo, contexto conveniente. Né? Por que é conveniente? Porque ele quis tentar fazer uma referência aqui a, primeiro, o nome do atual presidente, que é Jair, e uma ligação com o partido dele, que é 22. Porque o texto fala 22 anos, então ele fez uma associação. 22 anos, Jair é o presidente atual. Entendeu? E aí ele rasga elogios ao presidente, que o presidente foi um homem que ele nunca viu nenhum presidente que apoiasse tanto a família, que apoiasse tanto a religião cristã, que desse tanto valor a isso, né? Só que aí, para não me alongar muito, porque isso aqui não é um canal de política, é um canal de teologia, no canal aqui eu vou sempre procurar fazer isso. Aqui vocês veem, observe mesmo. Muitos pastores estão usando a Bíblia de modo conveniente, sabe? De modo a atender às suas expectativas. Eles estão pegando a Bíblia, estão usando-a com outros interesses, outras intenções. Entendeu? Observem a forma como esses pastores renomados estão agindo. É uma crítica direta aqui aos pastores. Como eu venho dizendo, sempre procuro dizer isso. Eu não sou contra a religião, acho que a religião tem que ser, a religião ela deve ser respeitada, ela deve ter seu livre exercício, as pessoas devem seguir a religião que quiserem. Se você imagina assim, adorar uma pedra, é minha religião, ele deve seguir. As pessoas que seguem a religião cristã, eles devem ter o direito de interpretar a Bíblia de qualquer maneira que eles acharem. De qualquer maneira. Seja de maneira literal, simbólica, inventar interpretação, eles devem ter esse direito. O que eu não concordo é quando eles usam isso de modo conveniente. Né? Você observa aí, por exemplo, o pastor Malafaia. Quantas vezes você viu o pastor Malafaia concordando com os líderes de então? Você já viu o pastor Malafaia do lado do Lula, você já viu do lado da Dilma, você já viu ele do lado do Temer, quando o Temer entrou em 2016, e agora ao lado do Bolsonaro. E eu não tenho dúvidas de que ele vai estar ao lado de Lula em breve, discursando, falando que Deus vai abençoá-lo, que deve se perdoar coisas do passado.
Eu não tenho dúvida, o Edir Macedo já fez. Por que o Malafaia não vai fazer? Entende? Então esses homens, na verdade, esses líderes religiosos, eles gostam de estar ao lado do poder. É o poder que eles atraem, é o dinheiro, é a fama, entendeu? É o estar na mídia, é o estar diante de uma multidão de pessoas para discursar. Isso lhes atrai, isso lhes dá, isso lhes enche, entendeu? A alma. Eles não têm interesse em pregar para você para te ajudar a salvar a sua alma ou para trazer a você uma ideia de melhorar a sua vida, de procurar Deus, de ser um bom homem, um bom cidadão. Não. Eles têm, o interesse deles é estar na frente, entendeu? É a autoridade, é a posição, é o status que eles atraem. Isso é de forma geral, entende? Então, a minha questão, e aqui eu digo de forma bem clara, e eu vou deixar esse vídeo como um alerta, vamos colocar assim, um alerta meu para você que vai assistir esse vídeo: não seja seguidor de ninguém, entende? Veja, não seja seguidor de nenhum homem, de nenhum líder religioso, seja ele pastor, padre, rabino, babalorixá. Não siga ninguém, não siga nenhum desses homens. Sabe por quê? Porque muitos deles, e aí abro parênteses, muitos deles, eu tenho certeza que tem líder sério, pastor sério, rabino sério, que estão ali tratando a coisa com seriedade, não estão usando a Bíblia de modo conveniente, não estão usando os seus livros sagrados de modo conveniente, mas a maioria está. E você que segue nessa maioria, para pensar. Não siga esses homens. Não siga, vocês têm cérebro para pensar, vocês têm raciocínio próprio. Não siga esses homens, não vá atrás deles, entende? Eles querem fazer de você massa de manobra. Eles querem te tomar nas mãos e isso para eles é bom, sabe? Isso é bom para eles. Olha, eu tenho seguidores. Não seja seguidor desses homens, meus queridos. Não seja seguidor de político. Não vá atrás de político. O Brasil hoje, infelizmente, vive. A política parece uma religião, sabe? Virou religião. É como se o político que está lá fosse o próprio Jesus, o próprio Deus. Cara. Não siga esses homens, não seja massa de manobra desse povo, entende? O que vai acontecer é o que já está acontecendo. Não há como modificar isso. Porque quem tem as rédeas na mão, quem poderia ter a chance de modificar, não o fez. É a minha dica para vocês. Então não há como mudar nada disso. Simplesmente não siga. Meu conselho para vocês é: não seja seguidores de homens. Entendeu? Não trate esses homens como seres divinos que vão mudar a tua vida, que vão trazer para você uma melhoria na condição. Não siga. Trabalhe por si mesmo, estude por si mesmo. Entendeu? Não siga livros sagrados. Quem te disse que são sagrados? Deus desceu do céu para escrever esses livros? Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Deus desceu do céu e escreveu a Bíblia? Não. Ah, mas ele inspirou? Não, também não. Não inspirou. Entendeu? Não siga livros sagrados. Não siga líderes religiosos de nenhum tipo de religião. Isso não quer dizer que você não deva ser um homem religioso. Eu acho que você deve ser livre para exercer a sua religião. O que eu estou querendo enfatizar é: não seja um seguidor cego, não seja um seguidor conveniente, sabe? Analise as coisas, observe as atitudes, observe os comportamentos, as mudanças doutrinárias. É muito importante isso. Ao longo do tempo, quantas vezes houve mudanças doutrinárias na sua denominação ou na forma de pensar do seu líder? Então observe isso. Isso vale para você? Não, então não siga. Sabe? Não seja assim, ó, tapado, que tapado, o cara que não, repete igual papagaio, ó, porque o fulano disse isso, porque está escrito na Bíblia. Não, cara, não seja assim. Analisa, cara. Tem tanta coisa que a igreja hoje fala que está na Bíblia e não está.
Tem tanta coisa que a igreja proíbe e a Bíblia não proíbe. Olha que interessante. E tem coisas que a Bíblia proíbe e a igreja não proíbe. Então, assim, quem está certo, a Bíblia ou a igreja? Há uma confusão. E aí, qual o papel de cada um? Não ser seguidor cego, não seja cego, sabe? Não siga esses livros religiosos mal interpretados, não siga esses líderes religiosos que não sabem nada de Bíblia. Agora você vê, o pastor Silas Malafaia pega um livro, uma passagem de Juízes 10:3 que fala de Jair, um líder de Israel, e aí aplica isso a Bolsonaro. Não tem absolutamente nada a ver. Então, da mesma forma que ele fez isso, é o que acontece com outros versículos bíblicos. Como, por exemplo, querer encontrar Isaías 7,14, que fala da jovem que conceberá, querer encontrar ali a figura da mãe de Jesus. Não tem nada a ver, não tem relação nenhuma. Que é fruto de mal interpretação equivocada, que não lê o contexto. Por isso que eu chamo contexto conveniente. Quando o contexto me convém, eu trago para mim. Quando não me convém, eu rejeito e está tudo certo. Esse é o tratamento que muitos líderes religiosos que vocês seguem estão dando à Bíblia, o livro que vocês chamam de sagrado. Por isso a minha rejeição. Entende? Então, se eu for aplicar Juízes 10:3 ao Jair Bolsonaro, eu devo aplicar o versículo 4. Juízes 10:3, para vocês entenderem. E depois dele se levantou Jair, gileadita. Bolsonaro não é gileadita, que eu saiba, ele é brasileiro. E julgou Israel 22 anos. Ele julgou Israel 22 anos. O Jair da Bíblia, sim. O Jair Bolsonaro, não. Aí, versículo 4. E tinha Jair 30 filhos. O Jair Bolsonaro tem 30 filhos? Que cavalgavam sobre 30 jumentos. E tinham 30 cidades, aqui chamaram de Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair, versículo 5, e foi sepultado em Camon. Você entendeu como é que isso é uma imbecilidade de tamanha, que não dá nem para, sabe, eu fico assim agoniado com tamanha imbecilidade, cara. Sabe, esses líderes evangélicos falsos, sabe? Porque eu digo falso por quê? Porque eles alegam, olha, sou autoridade, eu falo para as massas, eu falo para o povão, né? Sou autoridade, Deus me deu autoridade. Quem disse que Deus deu autoridade para esses homens? Eu questiono. Quem lhes deu autoridade? Deus. Que Deus lhe deu autoridade? Aonde está isso? Então, assim, não siga. E aí, volto a dizer, respeito profundamente o exercício livre da religião. Todos têm o direito de seguir, todos têm o direito de ter a sua própria religião, de fazer a sua fé ser manifesta. Isso é um direito do ser humano. A religião é um direito do ser humano. Porém, a interpretação que usam do livro sagrado e daquilo que dizem sobre a religião na vida das pessoas, isso aí eu contesto. Eu vou sempre contestar. São equivocados, são falsos, são pseudo-moralistas. Muitos desses líderes são verdadeiros pseudo-moralistas. Eles só querem isso. Eles só querem status e isso aqui. Status e poder. É o principal componente de muitos pastores e padres, rabinos, é isso. É status, autoridade, né, e poder. Poder aquisitivo. Estar ao lado das autoridades, sentar nos primeiros lugares, né? Serem chamados de reverendos, pastores, né, bispos e agora até apóstolos, né? Então, meus queridos que estão me assistindo, eu deixo esse vídeo aqui como uma reflexão e como um alerta, né? Se vocês quiserem aceitar, ótimo. Se não quiser, eu vou continuar tocando minha vida normalmente mesmo, como sempre. Então, assim, é um alerta. Não seja seguidor de homens. Não aceite a palavra de pastor, padre, bispo, cardeal, que for, como última palavra. Analise você, pense por si mesmo. Reflita a sua vida por si mesmo, se vale a pena seguir caminhos delineados por homens. Essa é a minha reflexão. Ok? Tenham todos uma excelente semana. Saudações teológicas.